A história, como frequentemente a aprendemos, tem um viés europeu. Ela se concentra na ascensão da Europa, negligenciando as histórias ricas e complexas de outras partes do mundo. Para realmente entender a história humana, precisamos olhar além da Europa. Devemos explorar as histórias diversas e interconectadas da África, Ásia e Américas antes da chegada dos europeus. Este ensaio irá lançar luz sobre as realizações e legados dessas regiões, desafiando a narrativa eurocêntrica e revelando um quadro mais completo do nosso passado compartilhado. Por muito tempo, os livros de história apresentaram uma perspectiva limitada, centrada nas narrativas europeias. Essa visão eurocêntrica obscurece as conquistas e contribuições das civilizações na África, Ásia e Américas. Ela perpetua a ideia equivocada de que essas regiões eram estagnadas ou primitivas antes do contato com os europeus. Para corrigir esse desequilíbrio histórico, devemos buscar ativamente e nos envolver com as histórias dessas regiões, a partir de suas próprias perspectivas. Ao examinar as evidências arqueológicas, tradições orais e registros escritos dessas regiões, podemos começar a reconstruir uma história mais precisa e inclusiva. Podemos descobrir os sistemas políticos sofisticados, economias prósperas e práticas culturais vibrantes que caracterizavam essas sociedades. Essa perspectiva mais ampla nos permite ver o mundo de novo, reconhecendo a interconexão e interdependência das civilizações humanas ao longo da história. Ir além do eurocentrismo não significa diminuir a importância da história europeia. Trata-se de entender que a história não é uma narrativa única, mas uma tapeçaria tecida a partir das experiências e contribuições de todas as culturas. Ao abraçar uma perspectiva global, ganhamos uma apreciação mais profunda da riqueza e diversidade da experiência humana. A África possui uma história longa e rica, lar de algumas das civilizações mais antigas e avançadas do mundo. Muito antes do colonialismo europeu, a África era um continente de inovação, comércio e intercâmbio cultural. Dos antigos egípcios, com sua arquitetura monumental e sistema de escrita sofisticado, aos impérios do Mali e Songhai, conhecidos por sua riqueza, erudição e redes comerciais, a África era um centro da engenhosidade humana. O Egito Antigo, situado ao longo do rio Nilo, é famoso por suas pirâmides, hieróglifos e avanços em matemática e astronomia. O reino de Kush, ao sul do Egito, floresceu por séculos, desenvolvendo sua própria identidade cultural única e se envolvendo em amplo comércio com seus vizinhos. Mais a oeste, os impérios de Gana, Mali e Songhai controlavam vastas rotas comerciais através do deserto do Saara, conectando o norte da África à África subsaariana. Esses impérios acumularam imensa riqueza com o comércio de ouro, sal e escravos, tornando-se centros de aprendizado e cultura islâmica. A cidade de Timbuktu, no atual Mali, emergiu como um renomado centro de estudos islâmicos durante os séculos XV e XVI. Estudiosos de todo o mundo muçulmano acorreram às suas universidades e bibliotecas, atraídos por sua reputação de rigor intelectual e pelas vastas coleções de manuscritos. Os impérios do Mali e Songhai promoveram um clima intelectual vibrante, patrocinando estudiosos, poetas e artistas. As contribuições das civilizações africanas para a matemática, astronomia, medicina e arte são significativas e merecem reconhecimento. Do Grande Zimbábue, no sul da África, às cidades-estado suaílis ao longo da costa leste africana, a África era um continente de reinos e impérios interconectados, cada um com sua própria cultura, idioma e tradições distintas. Essas civilizações prosperaram com o comércio, tanto dentro do continente quanto com o mundo, trocando bens, ideias e tecnologias. Suas histórias desafiam a narrativa da África como um continente isolado do resto do mundo, destacando seu papel central na história global. Através da vasta extensão da Ásia, civilizações antigas surgiram e caíram, deixando um legado de conquistas culturais, inovações tecnológicas e insights filosóficos que continuam a moldar o mundo hoje.
Da civilização do Vale do Indo, no atual Paquistão e Índia, aos impérios dinásticos da China, a Ásia foi um berço da civilização humana. A civilização do Vale do Indo, uma das primeiras civilizações urbanas do mundo, floresceu no Vale do Rio Indo há mais de 4.000 anos. Essa civilização é notável por seu planejamento urbano, sistemas de drenagem sofisticados e pesos e medidas padronizados, indicando um alto nível de organização social e avanço tecnológico. Na China, dinastias como a Han, Tang e Song supervisionaram períodos de crescimento econômico sem precedentes, inovação tecnológica e florescimento cultural. O papel da China no comércio global medieval foi fundamental. A Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que se estendia por mais de 6.000 quilômetros, conectava a China ao Ocidente, facilitando a troca de mercadorias, ideias e culturas. A seda, porcelana e chá chineses eram muito procurados na Europa, enquanto mercadorias e conhecimento do Ocidente fluíam para a China. Essa troca enriqueceu tanto o Oriente quanto o Ocidente, promovendo o intercâmbio cultural e a difusão tecnológica. Da invenção do papel e da impressão na China ao desenvolvimento de sistemas de irrigação sofisticados na Índia, as civilizações asiáticas deram contribuições significativas para a ciência, tecnologia e matemática. O sistema decimal, a álgebra e o conceito de zero se originaram na Índia, moldando o curso da matemática e da ciência em todo o mundo. As tradições filosóficas e religiosas da Ásia, incluindo o hinduísmo, o budismo e o confucionismo, também tiveram um profundo impacto no pensamento e na espiritualidade globais. Do outro lado do Oceano Atlântico, nas Américas, sociedades diversas e sofisticadas floresceram por séculos antes da chegada dos europeus. Do Ártico à ponta da América do Sul, os povos indígenas desenvolveram estruturas sociais complexas, técnicas agrícolas e sistemas de crenças, adaptando-se a uma ampla gama de ambientes e criando culturas vibrantes. Na Mesoamérica, a civilização maia desenvolveu um sistema de escrita complexo, matemática avançada e um intrincado sistema de calendário. Eles construíram cidades e templos impressionantes, evidências de sua proeza arquitetônica e conhecimento astronômico. Os astecas, centrados no atual México, criaram um poderoso império com um sistema sofisticado de governo, agricultura e comércio. Sua capital, Tenochtitlan, era uma maravilha do planejamento urbano, construída em uma ilha no Lago Texcoco e conectada ao continente por calçadas. Na América do Sul, o Império Inca se estendia ao longo da Cordilheira dos Andes, abrangendo uma população diversificada e um vasto território. Os Incas desenvolveram técnicas agrícolas inovadoras, como o cultivo em terraços, para cultivar em meio ao desafiador terreno andino. Eles também construíram um extenso sistema de estradas, conectando seu império e facilitando a comunicação e o comércio. Seu domínio da cantaria é evidente nas ruínas de Machu Picchu, um testemunho de suas habilidades arquitetônicas e engenhosidade em engenharia. Das sociedades construtoras de montes da América do Norte aos povos indígenas da floresta amazônica, as Américas eram o lar de uma rica tapeçaria de culturas, cada uma com suas próprias tradições, idiomas e modos de vida únicos. Essas sociedades desenvolveram sistemas sofisticados de conhecimento sobre seus ambientes, cultivando plantações, gerenciando recursos e vivendo em harmonia com a natureza.